O Emerson Souza falou o seguinte: alguns criticam o Antony, mas ele faz muita diferença. Fred, realmente traz um pouquinho sobre a questão do Antony, mas também sobre esse Manchester United que a gente viu ganhar um título nessa temporada, que chegou a essa final e que é um time que também está passando por um processo de reconstrução, né? Não, sem dúvida. A temporada do Manchester United é muito boa, tá? Na minha opinião, é uma temporada muito boa, de uma recuperação que eu acho que, inclusive, veio mais cedo do que eu pensava. Eu não esperava o Manchester United, por exemplo, terminando a Premier League na terceira colocação e voltando para a Liga dos Campeões. Eu imaginava, pela maneira com a qual a temporada começou, naquela goleada para o Brighton, Cristiano Ronaldo fazendo novela, dando o próprio show, fora de campo, não dentro, achei que a recuperação seria um pouco mais lenta. Não foi assim. O time conseguiu alguma estabilidade. É claro que tem pancadas históricas nessa temporada. A gente vê a pancada para o Liverpool 7-0 em Anfield. A gente lembra de deixar a vaga para seguir na Europa League para o Sevilla, escorrendo entre os próprios dedos dentro de casa nos minutos finais, em Old Trafford. E algumas derrotas que você pode colocar alguma interrogação. Essa não, assim, acho que o United teve um plano de jogo que funcionou até certo ponto, conseguiu agredir o Manchester City em algumas transições diretas. Acho que o Ten Hag conseguiu fazer o que dava para fazer, ainda mais com os desfalques que tinha. Antony, eu acho que a temporada dele é ok, não acho que é ruim, como muita gente pinta, mas também não acho que ele seja um jogador essencial. Eu acho que a ausência do Antony, ela é sentida mais por quem entra no lugar dele. Quando você centraliza o Rashford, não é o melhor Rashford. Quando você coloca o Bruno Fernandes para a direita, não é o melhor Bruno Fernandes. O Jadon Sancho é uma sombra de si mesmo. Assim. É um morto-vivo em campo. É impressionante o que o Jadon Sancho não joga de futebol desde que assinou com o Manchester United. E é impressionante mesmo. Assim. O Jadon Sancho só ficou em campo hoje porque não tinha muita opção. No banco de reservas pela lesão do Antony, pela lesão do Martial, não tinha o Sabitzer. O Garnacho é uma boa opção, né? Que entrou bem no jogo, geralmente entra bem nas partidas, e eu entendo que o Ten Hag queira preservá-lo para não queimá-lo, porque é um jogador muito jovem e que erra, como todo jovem, não só no futebol. Mas, enfim, acho que hoje podia ter entrado um pouco mais cedo. De qualquer forma, eu repito o que eu disse inicialmente. Acho uma temporada de recuperação muito interessante do Manchester United, que termina com um título, o primeiro desde 2017, e voltando para a Liga dos Campeões. Agora, vai precisar de uma janela de transferências muito, muito, muito bem feita. Quando você olha para o City colocando Phil Foden em campo e o Manchester United colocando Weghorst e McTominay, você entende muita coisa, mesmo sem ter visto a partida. Gil, falando justamente sobre o United, o Fred está atento, gente, lá na zona mista de Wembley, para se algum jogador sair para a gente conversar com os jogadores que estiverem em campo nessa partida. O Manchester United competiu essa temporada, né? Mas como o Fred falou, é evidente que esse time vai precisar de alguns reforços se quiser, na próxima temporada, dar um passo à frente no nível dessa competitividade, né? Porque competiu. Para mim, por exemplo, o como competiu na Europa League foi decepcionante, o como competiu na Premier foi sensacional, porque conseguiu classificar para a Champions dentro de uma Premier super complicada. Hoje foi um jogo que era muito complicado para o Manchester United e termina a temporada com um título, mas é um time que competiu no jogo de hoje, mas que vai precisar melhorar para competir na próxima temporada. Sem dúvidas, vai precisar muito de contratações. Eu acho que o ponto que o Fred coloca do Antony é importante, porque quando você não tem o Antony, você perde uma peça essencial na minha visão, principalmente tendo em vista a configuração de jogo, porque é interessante que você tenha jogadores rápidos como o Antony, quando você opta por jogar de forma reativa, né, explorando o contra-ataque. E aí você perde esse jogador e você tem que jogar o Bruno para a direita, descentraliza o português, que para mim é um grande articulador ali quando principalmente joga no meio-campo. Acho que o Eriksen não fez um bom papel hoje, estava bem abaixo, bem apagado, mas precisa de fato de mais contratações, porque acaba não tendo muitas opções ali. O Sancho não consegue jogar o seu melhor futebol que a gente viu no Borussia Dortmund, mas é um time que a gente vê muita evolução, principalmente de ideias, porque quando estava com o Solskjaer ali no comando, eu sempre questionei a ideia, né? Ele mudava muito o esquema, ele mudava muito de ideia, e hoje a gente já vê que com o Ten Hag tem um desenho bem encaminhado, e agora é só trazer as peças necessárias para que ele possa
fazer uma temporada ainda melhor, mas tendo em vista que a primeira temporada do holandês no comando do Diabos Vermelhos é uma temporada que, na minha opinião, é super positiva.